Vocês sabem que quando você coloca esse óculos aqui na cara, parece que a gente entra realmente em outro mundo, o metaverso. E eu me preparando aqui para essa apresentação, uma coisa que me veio na cabeça foi uma memória de quando eu estava pegando um voo para um congresso como esse aqui, um congresso e o voo era longo, e eu tinha que passar algumas horas preso ali naquela poltrona, literalmente estava confinado em poucos centímetros de espaço, não tinha muito o que fazer e eu fui fugir para onde eu conseguia fugir, ver filme, e apareceu um filme no catálogo, estava lançamento na época, que era o Jogador Número 1. E o Jogador Número 1 ele aborda exatamente, de certa forma, dois dos temas. Que é o tema exatamente dessa palestra aqui, e o outro é esse que a gente está, que é o tal do metaverso, né? O filme conta a história do Wade, um adolescente que entra numa jornada atrás de um objetivo de conseguir um prêmio dentro daquele mundo virtual. E aquele prêmio, ele foi plantado dentro do mundo virtual pelo James, que era o dono do império que criou aquele universo, todo aquele metaverso, bem mais rico do que o que a gente tem hoje em dia, mas dá para ver que nós estamos nesse caminho. O filme, tá óbvio o que é o metaverso ali dentro daquele filme, mas dentro do filme tem conceitos da Web3. Qual que é a relação, né? O que é o Web3, o que é o metaverso? O metaverso está visível aqui, aqueles que estão com óculos no rosto comigo, vocês que estão acompanhando pelo telão, conseguem ver o que é o metaverso. A Web3 é um conjunto de soluções, de tecnologias baseadas em blockchain que complementam, que podem ser utilizadas por esse metaverso para criar novas soluções, novas relações. No filme aparecem algumas delas e eu vou passear um pouco por elas aqui e mostrar para vocês que tipo de impacto que isso pode causar na nossa sociedade. Bom, a Web3 então ela é isso aqui, um conjunto, um ecossistema de novos conceitos. Eu coloquei alguns desses conceitos que eu vou passear aqui por eles. São conceitos novos, são soluções novas que utilizam fundamentalmente blockchain como uma tecnologia base e que modificam e criam novas relações. A primeira delas sendo representante aqui do Banco do Brasil, falando com vocês sobre esse tema, não podia deixar de começar pelo DeFi. DeFi, que significa finanças descentralizadas, Decentralized Finance, é um conjunto de soluções, de ecossistemas, de empresas, portais, que permitem que você invista o seu dinheiro ou que você pegue empréstimo sem a necessidade de uma entidade centralizadora. Tudo é regulado por contratos inteligentes. Tudo é regulado por código. Quanto dinheiro você vai receber pelo que você está colocando lá, por esse investimento, está programado no código. Quanto dinheiro, quantos de juros que você vai pagar, quanto tempo você tem para pagar, está regulado por código. Muitas dessas soluções elas transitam e transacionam tokens, criptomoedas que já existem neste universo da Web 3.0, nessas redes descentralizadas. Existe pouca regulação organizando essas relações e a ausência de regulação acaba criando incertezas, o que leva a que o mercado tente se autorregular. Essas incertezas, elas criam um custo maior. Um exemplo é que quando você pega um empréstimo em uma rede desse tipo, uma das modalidades, você tem que deixar uma criptomoeda como um conjunto de criptomoedas como garantia. Uma das formas de empréstimo mais comum eu vou pegar um empréstimo e eu vou deixar algo como garantia.
E geralmente essa é uma forma de empréstimo barata, porque você está deixando uma garantia ali. Mas exatamente pelas dificuldades desse meio e a volatilidade das moedas, geralmente essa garantia ela é super requerida. Você tem que deixar muito mais de garantia do que você costumeiramente teria que deixar, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo e deixar um seu imóvel como garantia apenas uma fração. Aqui as relações, as proporções são outras, exatamente por conta dessa incerteza. Isso faz com que ainda esse tipo de solução seja uma solução restrita, que não atingiu a grande massa da sociedade. Mas ela permite modalidades, inclusive, mais incríveis, como empréstimos de curtíssimo prazo. Empréstimos em que você pega o dinheiro e usa o dinheiro e paga o empréstimo em questão de segundos ou minutos. É uma nova modalidade de crédito, vejam só. É uma nova modalidade, inclusive, de se fazer investimento para subsidiar esse crédito. NFT e tokenização são outras dois conjuntos de termos nessa sopa de letrinha da Web 3.0. NFT foi comentado aqui, citado na palestra anterior. Eu gosto de explicar os dois termos juntos porque eles têm uma certa correlação entre si. O NFT é quando você torna único algo que é facilmente copiável. O mundo virtual permite que se tenha a facilidade e a simplicidade de copiar coisas. Só que o NFT, os conceitos, a tecnologia por trás, criar um token não fungível significa criar uma entidade virtual que não pode ser copiada. O metaverso pode se beneficiar disso quando você cria uma casa no metaverso e ela é um NFT. Ninguém mais pode ter uma casa daquele tipo. Aquela casa virtual é sua e ninguém pode ter uma cópia. Isso é o NFT. Já tokenização faz um pouco do caminho inverso. Eu pegar algo do mundo real e digitalizar. Então eu pego a sua casa, que está no mundo físico, e transformo ela num token. E quando eu transformo ela num token, eu crio uma ponte para esse mundo digital, para esse mundo virtual, e eu passo a permitir fazer-se operações, transações, criar novas relações com essa casa do mundo físico como se ela fosse virtual. Eu posso realizar transações rápidas com esse tipo de token. Eu posso quebrar ele, fracionar. Você pode vender pedaços do seu token. Você pode vender pedaços da sua casa que foi tokenizada, do seu carro. Você pode financiar um pedaço em cada banco diferente ou por pessoas diferentes. Olha esse termo aqui. Entidades autônomas descentralizadas, DAO, a sigla em inglês. Eu coloquei essa frase aqui para provocar será que essa ferramenta DAO é uma ferramenta útil para o cooperativismo? As entidades autônomas descentralizadas são empresas que são regidas também por contratos inteligentes. Então vejam só, nós estamos digitalizando o mundo físico, objetos, nós estamos tornando únicos objetos digitais que antes podiam ser copiáveis e nós estamos, inclusive, digitalizando relações internas de organizações. Existe nos Estados Unidos uma empresa, uma DAO, reconhecida legalmente. Existem DAOs em que os detentores dos seus tokens decidem onde investir, o que comprar. Lembram que eu falei do filme? O jogador número 1, Wade, o adolescente, perseguia um token. No final do filme ele encontra, falei spoiler para quem não assistiu o filme, ele encontra esse token. Este token dá o poder a ele de controlar o império do mundo virtual, que existe também no mundo real.
Será que a empresa dona do metaverso, ela era regida exatamente, ela era uma organização autônoma descentralizada, e o token que o Wade conseguiu é o token que dá a ele a maioria dos votos para decidir o destino dessa entidade? Percebam que ali, por trás do filme, tem esses conceitos: token, NFT, entidades autônomas descentralizadas. E um último conceito: identidade autossoberana. Nós já digitalizamos aqui bens e objetos do mundo físico, nós já tornamos únicos entidades virtuais, nós já automatizamos com contratos inteligentes relações econômicas e sociais, criamos organizações. Faltava a última etapa aqui, que é o indivíduo. O indivíduo com a sua capacidade de demonstrar e comprovar a sua identidade. A identidade autossoberana é um conceito que leva para uma nova etapa a maneira como nós nos identificamos, seja no mundo físico, seja no mundo virtual. Hoje, quando você entra num site e aparece aquela opção de montar um cadastro, e você pode acelerar o cadastro abrindo a sua conta, logando com o perfil da sua rede social. Quem nunca pensou, de repente, em logar com o perfil da sua conta no Banco do Brasil? Certo? Qual é o problema desse modelo atual? A identidade é sua. Olha, você, para comprovar que é você ali logando, você tem que entrar na hora as suas credenciais na sua rede social. E o site que está pedindo essa informação para você, ele confia naquela rede social, mas em contrapartida aquela rede social sabe por onde você anda na internet. Com o conceito de identidade autossoberana aplicado aqui, uma rede social ou um governo, quando emite uma credencial, essa credencial ela é registrada em uma rede pública. É o registro público de credenciais, e você que recebeu a posse daquela credencial tem agora a chave para apresentar a quem que te pede essas credenciais, fazer a consulta, vamos dizer assim, a um pedaço ou aos dados necessários que você escolha conceder acesso, que estão registrados nessa rede descentralizada. Dessa forma, sempre que você utilizar a sua credencial, aquela rede social, ou qualquer que seja a entidade que forneceu a sua credencial, ela não precisa ficar sabendo que você está fazendo uso dela, qual o uso que você está fazendo dela, e o melhor, você pode escolher qual pedaço você quer fazer dela. Perceba que nós estamos digitalizando relações com as quais nós já estamos acostumados a ter no mundo físico. Elas funcionavam de certa forma na internet como conhecemos hoje, a Web 2.0? Sim, mas com muito poder para entidades centralizadas. As tecnologias por trás da Web 3.0 permitem essa descentralização. Mas, para que essa descentralização ocorra de forma segura para a sociedade, é necessário que se crie um novo arcabouço regulatório. E haver um último ponto dessa minha conversa aqui com vocês, que é um pedaço do que está acontecendo hoje no Brasil, quando nós estamos no projeto de criação de um CBDC, o Real Digital. E a regulação que vem junto com ele vão nos ajudar a criar uma ponte para esta Web 3.0, essa que ainda está com pouca regulação e que está florescendo porque é necessária essa abertura para que se criem esses novos conceitos e essas novas relações, mas a escala, o impacto amplo em cada indivíduo da sociedade, a real popularização, ela vai ocorrer quando essa tecnologia vier para o dia a dia de forma segura para cada cidadão. E quando eu digo para cada cidadão, incluo aí também
as empresas nessas relações. É necessário criar um novo arcabouço que permita regular essas relações que são sim descentralizadas. As relações no nosso mundo físico são descentralizadas. Você com a empresa, com o banco que você tem conta, você com seu amigo, amiga, família, são relações indivíduo a indivíduo, mas mediadas pela lei e pela regulamentação dessas relações. A criação do real digital é um primeiro passo para estabelecer esse novo conjunto de regras que vão nos regular. E eu tenho conversado muito com especialistas de vários países do mundo nos últimos 18 meses para tentar entender este impacto na nossa sociedade e naturalmente no mercado financeiro para grandes bancos como o Banco do Brasil. E o mais interessante é que dos principais especialistas que eu tenho conversado e explicado o momento em que o Brasil está, do ponto de vista de mercado financeiro, bancário, a jornada que nós fizemos com o Pix e a etapa que nós estamos começando a percorrer agora com o real digital, rumo a uma tokenização da economia, a resposta frequente que eu ouço é: não sabemos. O Brasil está à frente de todas as grandes economias no mundo com relação a este conjunto de ações e de impacto dentro da sociedade. Esse é o principal recado que eu quero deixar aqui para vocês. É algo novo, nós estamos experimentando e criando produtos e nos preparando para lançar novas soluções, seja geração de tokens de produtos agrícolas, seja a criação de novas formas do cliente, do usuário se identificar. Nós estamos preparando para essa nova etapa. E vocês podem ter certeza que aqui no nosso país nós seremos um exemplo para as grandes economias do mundo. Muito bem, muito obrigado.